Aqui em São Paulo, a agenda dos pré-candidatos à prefeitura está agitada para a próxima semana. Depois de uma viagem internacional, o deputado federal Guilherme Boulos volta para a capital paulista. A reportagem é da Beatriz Manfredini. Tabata Amaral vai dar o pontapé inicial na pré-campanha dela, a corrida eleitoral aqui para a Prefeitura de São Paulo, agora no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. A data é simbólica, né? E esse evento, ele deve acontecer na Vila Missionária, zona sul de São Paulo, onde ficava a casa de Tabata, justamente para mostrar esse vínculo dela com a cidade. A expectativa é que a deputada federal do PSB e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo receba, então, nesse evento, algumas figuras importantes do PSB, como, por exemplo, o apresentador e jornalista José Luiz da Atena, que é recém-filiado ao partido e o principal cotado para ser vice na chapa de Tabata, né? Ele deve estar presente, assim como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e também o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, todos da mesma sigla, da mesma legenda de Tabata. Então, esse vai ser o pontapé inicial, o início dessa pré-campanha dela. O que eu ouvi de um aliado ao me confirmar esse evento é que ela precisa correr para não ficar para trás. Isso porque os principais opositores de Tabata, que é considerada uma candidata forte, mas Guilherme Boulos e Ricardo Nunes já começaram a mexer os pauzinhos nesse sentido, né? Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, desde setembro do ano passado faz uma caravana percorrendo a cidade de São Paulo aos finais de semana, né? Alguns bairros e falando com os eleitores. E o prefeito Ricardo Nunes é o prefeito, tem agendas públicas em diversos pontos da cidade e também tem essa oportunidade de aproximação com o eleitorado. O que eu ouvi é que ela precisa começar logo nessa pré-campanha no dia 25 e intensificar a agenda, então, para não sair no prejuízo. É interessante a gente apontar também, a gente está falando desse jogo político, que Tabata Amaral apareceu em uma foto com Luiz Erundina do PSOL. Inclusive tem uma publicação das duas nas redes sociais em que Tabata escreve o seguinte: tive uma conversa muito inspiradora hoje com a Luiz Erundina, que tem uma trajetória muito bonita na vida pública. Falamos sobre a nossa luta, sobre uma educação de qualidade para todas e todos, além do nosso trabalho pelos direitos das mulheres. É sempre uma alegria muito grande aprender com mulheres tão fortes e experientes, disse Tabata na legenda dessa publicação de foto com Luiz Erundina. Erundina, então, que é do PSOL, já foi prefeita de São Paulo e que lá em 2020 era vice na chapa de Guilherme Boulos, também a prefeitura aqui da capital. Muito se fala que Erundina não está muito satisfeita com a decisão de colocar Marta Suplicy como vice de Guilherme Boulos. Erundina criticou bastante Marta lá em 2020, quando ela apoiou a candidatura de Bruno Covas, que faleceu e aí foi sucedido depois por Ricardo Nunes. Mas o fato, então, é que ela e Tabata apareceram nessa foto nas redes sociais. Enquanto isso, Guilherme Boulos está fora do Brasil. Ele cumpre a agenda na China, fica por lá até segunda-feira, quando retorna ao Brasil. Já passou pela França, inclusive esteve com a prefeita de Paris, recebeu o apoio dela e foi convidado para participar de um evento de gestores em julho, ao lado da prefeita, e depois, então, de retornar ao Brasil, que acontece na segunda, na terça, ele já retoma as agendas de campanha por aqui e vai fazer uma caravana na zona leste de São Paulo, na Penha e também em Hermelino Matarazzo. Muito se fala sobre Marta participar dessas agendas com ele ou não, mas isso ainda não está decidido, não está fechado. Algumas pessoas, algumas autoridades, interlocutores ligados a Guilherme Boulos e a Marta dizem que seria o ideal esperar ela se filiar ao PT primeiro, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro. Obrigado pelas informações, Beatriz Manfredini. E, Dora Kramer, será que é correto dizer que do lado da esquerda também não há uma unidade em torno dessa candidatura do Guilherme Boulos? Na direita a gente tem falado muito aqui, né? Que há uma divergência, que a ala mais bolsonarista está insatisfeita, não se vê representada na candidatura do Ricardo Nunes, mas também na esquerda não há essa unidade em torno do nome do Guilherme Boulos, Dora? Não há, e eu acho até natural. Primeiro que é super cedo, o ano está começando, tem todas as definições, tem prazos a correr, prazo para as pessoas mudarem de partido, que vai ser em março, né? Até final de março pode mudar de partido. Tem a tal da janela partidária, que as pessoas podem mudar de partido sem perder o mandato. Tem muita coisa em definição. E na esquerda, qual é a questão? Se o PT tivesse candidato, né? Candidato do PT mesmo, filiado,
era mais fácil, a coisa fica mais, digamos, pacificada. Se bem que quando foi o Gilmar Tato, houve muita divergência também. Agora, imagine quando isso acontece com um candidato que o PT está apoiando, que não é do partido, e aí entra nessa história, para compor a chapa, uma pessoa com todas essas questões, que tem a Marta, que a gente também fala aqui todo dia, que foi do PT, que brigou com o PT, que saiu. Então tem muita divergência e tem inclusive divergência por escrito, oficial. Tem ala do PT, o Walter Pomar, por exemplo, que é uma pessoa que é uma liderança, assim, da ala esquerda, fez um documento, acho que ontem até a gente mostrou aqui, se colocando, chamando a Marta de traidora, né? Até porque dá para eles falarem à vontade, porque sabe que no fim é a vontade do Lula. Mas tem essa divergência, essa discussão, vai até, isso não vai acabar agora, viu, Brown? Quando tem muita coisa, sabe, gente diferente, com interesses diversos envolvidos, isso vai e dá para suportar numa boa até as convenções. Junho, julho. Sabe? A partir dali é que a coisa, esse tipo de coisa, se começa essa rusga interna muito intensa, aí é que as direções partidárias começam a entrar em campo, porque aí sim pode prejudicar. A partir de agosto até a eleição, que vai ser no início de outubro, não pode ficar vigorando a divergência, tem que haver uma unidade, ainda que aparente. E, Vilela, também sobre a candidatura da deputada Tabata Amaral, mais uma informação. Ela concedeu uma entrevista hoje ao jornal Estado de São Paulo e falou sobre a possibilidade do apresentador José Luiz da Atena ser o vice na chapa dela. O da Atena, há poucos dias, se filiou ao PSB, o mesmo partido da Tabata, e aí ela foi questionada sobre a possibilidade de que o da Atena seja o vice. E aí ela diz o seguinte: é público que eu fiz um convite ao da Atena. Ele se filiou ao nosso partido e, se fizer sentido para ele ser o nosso vice, ele será, pois eu acho que ele agrega muito a esse projeto. Depois disse que a palavra final é do jornalista, do da Atena, mas que ela tem muita clareza do que ela pensa sobre tê-lo como vice. Ou seja, a gente volta aqui falando em disco arranhado mais uma vez, né, Vilela? Um outro tema que aparece todo ano todo ano de eleição, que é da Atena. Vai ser candidato? Não vai? Será que agora dá para dar algum palpite? Ô, Vilela, será que ele pode aceitar esse gesto da Tabata para assumir a cadeira de vice da chapa? Olha, Brown, com relação à da Atena, eu sou o São Tomé. Só acredito quando a chapa estiver registrada. Até lá eu vou ter as minhas dúvidas. Mas eu vou fazer uma observação sobre a Tabata. Eu acho que ela está fazendo o caminho certíssimo. Ela não tem exércitos grandiosos como Boulos, apadrinhado por Lula e pelo PT, tem, ou como Ricardo Nunes, que tem uma máquina grande e volumosa da Prefeitura de São Paulo. Então, ela tem uma campanha, tem um partido de médio porte, ela tem um exército relativamente pequeno e vai na conversa, no gesto, mostrando realmente o caminho dela de centro. Então, ora com pessoas mais à esquerda, como Erundina, como a própria Marta Suplicy, esses dias ela fez um gesto, a Marta muito educado, tudo mais, e em outros momentos com alguém mais à direita, com um perfil um pouco mais conservador, como o da Atena. Portanto, eu vejo que Tabata vai construindo muito bem esse espaço no centro da política paulistana.